Muito bem, eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 16, o versículo de número 19 ao 31. 19 ao 31, nós vamos ler a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola, ela tem um ensino profundo sobre o destino da alma. Nós vamos falar sobre o destino da alma nesta noite. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer os irmãos que oraram em nosso favor. Nós estivemos esse período aí distante aqui do trabalho. O pastor Adão esteve nos substituindo aqui local, junto com os obreiros, os presbíteros, os demais obreiros. E Deus nos abençoou ricamente, pudemos viajar, algumas viagens que nós tínhamos para fazer. E agora esse final de semana, essa noite que passou, nós viajamos a noite toda, chegamos agora de manhã em casa. Nós tivemos lá em Taboão da Serra, em São Paulo, onde nós estivemos pregando num trabalho ali esse final de semana. Pregamos na sexta-feira à noite ali, na sede do Taboão da Serra, e depois no sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, nós pregamos lá no Jardim Roberto, que é uma congregação da sede do Taboão. E eu arrancar não só o couro, arrancar o sangue também, quase que eu fico sem voz lá, porque lá as pessoas têm, os irmãos têm vários turnos de trabalho. Então eles fazem a festividade lá, eles fazem de dia à noite, porque aquele irmão que não tem como ele vir à noite, ele vem de dia, né? Às vezes o trabalho dele à noite, ele vem no trabalho de dia. Então é trabalho na parte da tarde, à noite, de manhã. E aí eles gostam de ouvir a palavra mesmo, e Deus nos abençoou. O certo é, irmão, que Deus nos abençoou de uma maneira maravilhosa. Domingo à noite, quando nós pregávamos a palavra de Deus, a filha de um cooperador da igreja, uma moça muito bonita, por sinal, já fazia algum tempo que estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa, uma outra mulher. E o pai, no sábado, ele tinha me contado essa história e pedido oração. E no domingo, quando nós estávamos pregando a palavra de Deus, estava tanto ela como a companheira dela estava no culto. E ela veio à frente reconciliando com Jesus, chorando. E foi algo de muita comoção, de muita lágrima naquele trabalho ali. Deus abençoou de uma maneira muito gloriosa com a sua presença. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos estão aí com a Bíblia aberta, né? Diz assim, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos tomem parte na leitura. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as carnes. Aconteceu morrer como um menino, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E Moisés ergueu os olhos e estando atormentado, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando disse, vai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou a atormentar com o chão. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males.
e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para nós não poderiam, nem também os que lá passarem para cá. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Verso 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas eles insistiram: não, pai, Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se vão. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, fecha a tua Bíblia. Amado e soberano Deus, aqui estamos na tua presença. Jesus, te louvamos por estar aqui, por mais um culto, Senhor. Nós podermos ter o privilégio de alimentar a nossa alma com a tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha como pão do céu para a vida dos irmãos que estão presentes aqui, para a vida daqueles que através, Senhor, oh Pai querido, do site da igreja estão acompanhando esta mensagem, vão assistir esta palavra. Senhor, que a tua palavra ela venha como alimento para a nossa alma, Senhor, em um tempo onde muitos estão se apossando, utilizando versículos isolados da tua palavra sobre promessas, e o verdadeiro conteúdo da tua palavra muitas vezes fica omisso, mas nos ajuda a entender a tua palavra, a alimentar dela, a viver por ela, que a tua palavra ela venha produzir um avivamento em nós, não um movimento, mas um avivamento, algo duradouro, algo que venha nos acompanhar todos os dias da nossa vida, Pai. Em Cristo Jesus, assim nós oramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu gostaria que nós não estamos em um número muito grande, um número pequeno de irmãos, que os irmãos ficassem absolutamente compenetrados. Eu vou pedir aos irmãos que leiam alguns versículos, e eu quero falar nesta noite, baseado nesse texto, a respeito do destino da alma após a morte. Haja visto que aqui nesta terra, todos nós, tanto inteligentes ou ignorantes, ricos ou pobres, negros ou brancos, todos vamos aos mesmos lugares, temos a liberdade de muitas vezes estudar na mesma escola, comprar no mesmo comércio, não é verdade? Todos nós aqui temos esta liberdade, mas conquanto o mundo presente tem algumas separações, talvez por classe social, talvez por grau de cultura, mas em regra geral todos andamos neste mundo, vamos aos mesmos lugares. Mas quando nós passarmos deste período da nossa existência na terra para o outro lado da vida, haja visto que esta vida terrena aqui é apenas uma passagem. A Bíblia diz que a duração da vida do homem é de 60, 70 anos, algum pela sua robustez dura um pouco mais. Mas o certo é que a vida passa como um conto ligeiro, diz a palavra. Todos nós, o homem pode ser o mais preparado intelectualmente, o homem pode ser o mais rico,
mas ele vai para a eternidade. Isso é inevitável. Mas, conquanto nós morramos, cada um de nós que está aqui é um ser eterno. Você é eterno. Como assim, pastor? Assim como Deus, nós temos uma eternidade. A eternidade de Deus é diferente da eternidade humana, porque a eternidade de Deus não tem começo e nem tem fim. A eternidade do espírito do homem, da alma do homem, ela tem um princípio, mas não tem um fim. Assim como Deus, nós somos uma trindade. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Eu e os irmãos e cada ser humano desta terra é espírito, alma e corpo. Então nós também somos uma trindade. Deus é uma trindade, e quando a palavra lá no Gênesis, no capítulo 1, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, também se refere a isto, a trindade humana. O corpo, o que é o corpo? O corpo, ele é o templo onde habita o Espírito. O corpo sem o Espírito e sem a alma é apenas um boneco de carne que não serve para nada. Quando Ezequiel, no capítulo de número 37 do seu livro, é usado por Deus para profetizar naquele vale de ossos secos, Ezequiel profetiza: ossos se juntam a ossos, depois veio os nervos sobre os ossos, veio a carne, veio a pele, se formou um grande exército naquele vale. Mas enquanto Deus não soprou o espírito de vida naquele exército, era apenas um exército de bonecos de carne, mas sem vida, porque o espírito não estava naqueles corpos. Então o corpo do homem sem a alma e sem o espírito não serve para nada. O teu corpo nada mais é do que o templo onde mora o teu espírito, a tua alma, e habita no teu corpo também, a partir do dia que você recebeu a Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus mora aí. Amém, irmãos? Então, chega o momento em que a morte física chega para todos. Nós temos alguns personagens da Bíblia que não experimentaram a morte, ou pelo menos 2 personagens que a Bíblia registra. Um foi Enoque, que andou com Deus por uma longa data e Deus o tomou para si. Outro foi Elias, que subiu ao céu em um redemoinho. É os únicos 2 personagens. Até o nosso mestre amado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade divina, ele passou pela morte física, ele experimentou a morte física. O que é a morte física? Quando se fala em morte, a maioria das pessoas tremem e não querem falar sobre morte e tem medo da morte. Irmãos, mas a Bíblia diz que para aquele que está em Cristo, morrer não é o mal maior. Para aquele que está em Cristo, a morte é apenas um veículo que vai nos conduzir à eternidade. Aleluia. Agora, a morte o que é? É apenas a separação do espírito e a alma do corpo. O corpo, ele é temporal, ele se desgasta, ele envelhece, mas o espírito e a alma não. O espírito e a alma são eternos. Portanto, todos que estamos aqui, você é um ser eterno, diferente da eternidade de Deus, mas criado por Deus para ter uma eternidade que aponta para o futuro, sem fim. Agora tem uma coisa: o limite para se entrar na eternidade é a morte física.
E quando a morte física se estabelece na vida do homem e da mulher, ali daquele momento para frente, até ali todos caminham juntos, vão juntos até a sepultura. Mas daquele momento ali para frente, ela se divide entre uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. E o período que vivemos no corpo nada mais é, segundo a Bíblia Sagrada, um período onde o homem e a mulher, o moço e a moça se prepara para entrar nesta eternidade. E de que maneira entra nesta eternidade? Há aqueles que ignoram isto e não se preocupam em se preparar para a eternidade. Eles vivem aqui como se a vida aqui não fosse ter fim. Vivem pela ambição de ganhar o dinheiro, de construir casas e comprar terrenos e comprar carros e desfrutar do que esta vida pode oferecer, mas sem se preocupar um só minuto que dentro dele existe o espírito, existe a alma e que a morte vai chegar ou mais cedo ou mais tarde, e ele passará do outro lado, e ele vai ter que ter, durante o tempo da duração da vida, escolhido qual é o destino que ele vai querer levar. Esse texto da Bíblia Sagrada que nós lemos hoje, a parábola do rico e do Lázaro, conta-nos isso bem declaradamente. Veja bem, irmãos, que a parábola aqui, ela diz que existia um mendigo chamado Lázaro, que ele jazia, ou ele estava, ou ele ficava às portas de um rico, de um homem rico. Ele comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele tinha feridas, diz o texto aqui, os cães vinham lamber as feridas dele. Mas um dia, o Lázaro morreu. E quando ele morreu, ele foi levado, o seu espírito, o seu corpo foi para a sepultura, mas o seu espírito, a sua alma, que é eterna, que não morre, foi levado para onde, pastor? Foi levado lá para o seio de Abraão. Que seio de Abraão? Isso aqui nós estamos aqui tratando de uma parábola. O que é uma parábola? É uma história para demonstrar uma verdade. Seio de Abraão aqui representa paraíso, lugar de descanso, onde Deus preparou para a alma daqueles que recebem Jesus como Salvador da sua vida. Então o mendigo morreu e foi levado para o paraíso. Depois, diz o texto aqui, que morreu o rico. Passou algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas morreu o rico. O rico, quando morreu, igualmente, igual o mendigo, o corpo dele foi para a sepultura e a alma, diz aqui que ele foi para a sepultura, e quando ele ergueu os olhos, ele estava no Hades. Esse texto aqui diz claramente, irmãos, que da onde o rico estava, ele estava em dois lugares diferentes, completamente diferentes. O rico estava num lugar de chama, de tormento, de angústia, de sofrimento, e o pobre, o mendigo, estava num lugar de delícias. Ele estava no seio de Abraão. Abraão aqui tipifica Deus, ele estava junto com Deus. Pastor, ele estava junto com Deus porque ele viveu uma vida como mendigo? Quer dizer que se eu levar uma vida de mendigo eu vou para o céu? Não tem nada a ver, irmão. Tem muita pessoa que não vai desfrutar nada dos prazeres desta vida, vive como um mendigo aqui, vai perder sua alma, vai para o inferno também. Ele não foi para o céu porque ele era um mendigo, e nem o outro foi para o inferno ou para o Hades porque era um homem rico. O que está se tratando nesse texto não é riqueza e pobreza, mas o destino da alma. Esse mendigo, ele tinha a sua salvação em Cristo Jesus. E o rico, ele vivia regalada e esplendidamente. O que quer dizer? Ele vivia desfrutando de tudo
tudo aquilo que a riqueza poderia oferecer de prazer para ele. Certamente esse homem dava banquetes gloriosos, tinha lá bebidas, tinha lá mulheres, tinha lá todo tipo de coisas que lhe davam prazer para a carne. E ele vivia-se rico como se nunca fosse acabar a sua vida terrena, achando que seria eterna a vida terrena. E quando ele se vê no Hades, ele levanta os olhos e ele olha e ele vê que lá do lado de lá está o Lázaro. Ora, ele conhecia o Lázaro. Talvez ele passava pelo Lázaro, fingia que não via ele. Talvez ele não se importava com a dificuldade financeira do Lázaro, não estava nem aí para o Lázaro, mas ele conhecia o Lázaro. E quando ele ergue os olhos, ele contempla e ele faz um pedido. Qual foi o pedido dele, irmãos? O que ele pede para o pai Abraão? Pai Abraão! Hã? Não, primeiro ele faz um outro pedido. Manda que Lázaro me molhe a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Olha aí, ele revelando que o lugar que ele estava era um lugar de tormento, e o lugar que Lázaro estava era um lugar que tinha água, um lugar de tranquilidade, de paz, era um paraíso, um lugar de descanso. O que foi que o pai Abraão, no caso desta parábola, Deus disse para o rico? Qual foi a resposta de Deus? Existe um grande abismo entre o lado de cá e o lado de lá. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está do lado de lá, o que acontece, irmão? Não pode passar para cá. Pergunta, onde é que fica a doutrina do purgatório? Quem é que fala essa palavra aqui? Quem está do lado de lá, não passa para cá. Quem está do lado de cá, não passa para lá. Existe uma doutrina dentro do catolicismo romano, que é a doutrina do purgatório. Ou seja, a pessoa vive uma vida dissoluta, carregada de pecados. Quando morre, ele nem vai para o Hades, o lugar de tormento, e nem vai para o céu. Ele vai para um estágio intermediário chamado purgatório, um lugar para pagar um preço pelos seus pecados, um sofrimento temporário. Mas a Bíblia não existe isto. Deus disse aqui, quem está do lado de lá, não passa para cá, e quem está do lado de cá, não passa para lá. Agora é interessante, irmãos, nós observarmos Lucas capítulo 16, o verso 26, que diz assim: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, Deus estabelece uma impossibilidade, não tem como. Mas é interessante nós observarmos que quando Jesus conta esta parábola, o paraíso onde estava, porque veja bem, quando Jesus cumpriu o ministério dele terreno, passaram por esta terra homens como Abraão, Isaque, Jacó, profetas do Velho Testamento, pessoas que viveram uma vida aguardando a fé. Lá em Hebreus diz que a igreja, o último versículo do capítulo 11 de Hebreus, quem poderia ler esse versículo para nós? Acha esse versículo e leia para nós. Vamos ler o versículo que fica mais bem esclarecido. Quem encontrar, por favor, leia. Bem rapidinho para nós ganharmos tempo. Se vocês... Eu vou ler então.
Diz assim, se você abriu a Bíblia, acompanhe. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40 diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque eles aguardaram esperando o Messias que viria. Não alcançaram a promessa. Veja bem o versículo 40 que diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tem tanto crente dizendo assim, eu queria ter vivido no tempo de Elias, profeta do fogo. Para com isso, irmão. Nós somos a geração que estamos vivendo o melhor tempo sobre a face da terra. O pecado está aí, é uma realidade, ele se multiplica a cada dia, mas a glória e a graça do Espírito Santo também está com a igreja. Você tem um privilégio que os patriarcas e os profetas não tiveram. Mas o texto aqui está dizendo assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a igreja, nos dias de hoje, para que eles, lá do Velho Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o paraíso, quando Jesus profere essa parábola do rico e do Lázaro, o paraíso onde estava Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os patriarcas, aqueles que morreram aguardando a promessa, que viveram uma vida santa na presença de Deus, eles estavam no paraíso. Mas centenas, milhares, milhões de pessoas que viveram nesse mundo e nunca temeram a Deus, estão no Hades. Quando Jesus morre na cruz, que ele dá o brado dizendo, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele ficou quantos dias, irmãos, o corpo na sepultura e sem ter ressuscitado? Ficou 3 dias. Nesses 3 dias, Jesus muda a posição do paraíso. Ele muda. Porque até naquele período ali, o Hades estava em uma posição e o paraíso estava na mesma posição. É como se fosse um plano horizontal. Quem estava no Hades podia contemplar quem estava no paraíso. Mas quando Jesus morre na cruz e dá o brado e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele desce às partes baixas da terra, prega para os espíritos que estão em prisão e subindo ao alto, leva consigo cativo o cativeiro e transporta o paraíso. Vamos ler isso na Bíblia? Aleluia, glória a Deus. Esse assunto é muito glorioso, irmão. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2, 3 e 4. Vai falar do arrebatamento. Perdão, irmãos. Desculpe-me, foi uma falha minha. Leia Efésios 4, o 8 e o 9. Depois vamos ler esse texto. Nós vamos ler esse texto de Coríntios, mas depois. Vamos ler primeiro Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Veja bem, Paulo, na revelação do Espírito Santo, está escrevendo para a igreja que está em Éfeso. E ele disse assim, como é o texto que ele diz aí? Leia novamente, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou levou preso com ele aqueles que estavam em cativeiro. Lembra que Jesus disse assim, eu vou para o Pai, chegando lá rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Consolador, o Espírito que estará com a igreja, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra? Ele não prometeu isso? Então ele foi lá e depois ele deu dons aos homens. Depois na continuação, versículo 9. Ora,
as partes mais baixas da terra. Então o paraíso e o Hades estavam num plano baixo. Jesus, quando morre na cruz e dá o brado, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus desce as partes baixas. Ele toma, aleluia, isso é lindo, irmão. Ele toma a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás, prega aos espíritos que estão em prisão, e ele transporta ao paraíso, subindo, leva consigo aqueles que estavam em cativeiro. Para onde ele levou o paraíso? Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, o 3 e o 4. Quem pode ler para nós? Olha aí para onde ele colocou o paraíso. Versículo 2, o 3 e o 4. Foi arrebatado Ao paraíso. e ouviu a palavra inefável de que o homem não é lícito falar. Olha o que Paulo está dizendo, que ele conheceu um homem que há 14 anos, se no corpo ele não sabia, se fora, ele que teve um arrebatamento. Ele não sabia explicar se foi um arrebatamento de espírito ou foi um arrebatamento corporal, que foi levado até o terceiro céu, aleluia, e entrou no paraíso. Então Jesus pega o paraíso que está embaixo, no mesmo plano do Hades, mas havia um abismo de separação. Agora pega o paraíso, e quando ele volta para o céu, tendo cumprido a obra da redenção, ele leva e transporta o paraíso e o coloca no terceiro céu. Então, quando Jesus conta essa parábola, quem estava no Hades podia contemplar quem estava no paraíso, mas depois que Jesus desceu às partes baixas e transportou o paraíso, quem está no Hades não pode contemplar mais quem está no paraíso, porque agora o paraíso está no terceiro céu. Meus irmãos, deixa eu falar uma outra coisa. O Hades, ou o lugar de tormento que é citado aqui, não é ainda o inferno. Não. É uma antessala do inferno. É um lugar onde as almas que morreram sem Cristo vão ficar ali aguardando para serem julgadas. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 7. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 7. O que que diz lá? Olha lá. Capítulo 20, verso 7. E depois o verso 11 ao 15. Olha lá. Deus não vai deixar ninguém sem julgamento, irmão. O certo é que quem está no Hades, ele não está no lago de fogo. O lago de fogo, lá o lago de fogo, ele não foi inaugurado.
Ele é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não preparou o lago de fogo para homem e mulher nenhuma, porque Deus não criou o homem para lançar no inferno. Deus criou o homem para viver uma vida de glória na sua presença. Mas o homem, por dar ouvido à voz de Satanás, se distancia de Deus e passa a ter a mesma sentença. Então, quem está no Hades, quem está no lugar de tormento, ele só vai sair dali no dia do grande juízo final. Mas pastor, e quem morreu em Cristo e a alma está no paraíso, o que vai acontecer? Qual é o maior evento esperado da igreja, irmão? O que nós estamos aguardando? O arrebatamento. Quando a trombeta soar e o pai disser: filho, chegou a hora, agora é a hora, Jesus vai descer. Então, como isso irá acontecer? Jesus vai passar no terceiro céu, no paraíso, vai trazer consigo na sua vinda o espírito, a alma daqueles que morreram em Cristo, e eles vêm, e todo o espírito e toda a alma sabe aonde foi sepultado o seu corpo, e vai lá onde foi sepultado o corpo, e vai ressuscitar, não mais num corpo carnal, mas num corpo de glória. Lembra de 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 13 a seguir? O que está escrito lá? Quem se lembra desse texto? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O espírito e a alma daqueles que morreram em Cristo vai descer, irmão, juntamente com Jesus, e aonde está sepultado o corpo vai lá e vai ressuscitar num corpo de glória. Aleluia. Quantas pessoas eu e você conhecemos que partiu para a eternidade, mas ele partiu crente, partiu deixando um exemplo de vida, partiu, irmão, aleluia, deixando, oh glória a Deus, deixando assim um rastro para ser seguido. E você olhou para a vida dele e disse assim: olha que coisa linda. Acho que nunca mais vou ver esse irmão. Conversa, irmão. No dia que Jesus vier arrebatar a igreja, você vai ver esse irmão novamente num corpo glorioso. Mas e no dia do arrebatamento, pastor, aqueles que estão no Hades, eles não irão ressuscitar ali, eles vão ficar ainda o período da grande tribulação, que será 7 anos, depois vão ficar mais 1000 anos para aguardar o dia do juízo final. Então, quem morreu sem Jesus não ressuscita no dia do arrebatamento, vai ressuscitar lá no juízo final. Agora deixa eu falar um negócio para você que às vezes nós temos dificuldade para entender isso. E eu passei muito tempo tendo dificuldade para entender isso. Se o fogo natural desta terra, você se queima, ele desfaz a sua carne. Você já viu uma pessoa queimada? Quando a pessoa sara, tem que fazer um monte de plástica. Às vezes tem casos que mesmo fazendo plástica não fica mais perfeito, fica todo deformado, porque o fogo deforma, né? O corpo carnal, ele não tem resistência ao fogo. E eu ficava imaginando, aqueles que morreram com Jesus, a igreja, que fazem parte da igreja, vão vir ao corpo, vão ressuscitar em corpo glorioso. Mas aqueles que estão no Hades, lá, quando eles ressuscitar, se eles ressuscitar num corpo carnal e vão ser lançados no lago de fogo, a Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, o corpo não aguenta. Aí eu fui estudar esse assunto e eu descobri o seguinte, que eles vão ressuscitar também num corpo semelhante ao corpo daqueles que vão ressuscitar com Cristo. Não vão ressuscitar num corpo carnal, eles vão ressuscitar num corpo que tem a capacidade de resistir ao fogo, sente tormento pelo fogo, mas tem a capacidade de resistência. É por isso que o bicho nunca morre. Irmãos, esse assunto é sério.
eu não estou falando isso para amedrontar ninguém, esse é o assunto, é a Bíblia, é aquilo que a Bíblia está dizendo. Tem muita gente que brinca com a sua salvação, leva a sua vida de qualquer maneira, não está nem aí. Mas em nome de Jesus Cristo, leve sua vida espiritual a sério, porque a nossa salvação custou o preço do sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. E Deus não morreu, Jesus não morreu naquela cruz para que você vivesse de qualquer maneira no Evangelho e perdesse a sua salvação. Você já parou para pensar o desespero que vai ser, irmão, para aquele que, quando Jesus arrebatar a igreja, ele vê que ele não subiu, que ele perdeu o céu? Alguns vão perder o céu por ser pecadores inveterados, pessoas terríveis. Outros vão perder o céu por cometer pequenos pecados e nunca confessados. E acha que não tem problema e vai vivendo de qualquer maneira. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Lucas, no capítulo de número 23 e o versículo de número 43, foi quando o ladrão está pregado na cruz, Jesus está também, o ladrão, um dos ladrões, insulta o mestre, dizendo: se tu és o filho de Deus, desça da cruz, nós vamos crer em ti. O outro repreende: você não temes a Deus, nem estando na mesma condenação? E Jesus, aí ele faz um pedido para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai reinar quando? Depois da festa das bodas e depois da distribuição de galardão no milênio. Então o que ele pediu para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor for reinar. Não, meu filho, eu vou te dar uma coisa muito melhor do que isso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E levou ele para o paraíso, porque Jesus descia para depois transportar ao paraíso. Amém? Glória a Deus. No Apocalipse, no capítulo 6, o verso 9 ao 10, leia para nós, verso 9 ao 10 do Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. E havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Olha aí. e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amém, irmão, muito obrigado. Olha aí, veja a visão de João. E havendo aberto o quinto selo, ele diz o quê? Eu vi debaixo do quê? Do altar, o quê? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Jesus já tinha transportado o paraíso. Agora lá, o paraíso está no terceiro céu. Então, o altar de Deus, o trono do Altíssimo, está acima do terceiro céu. As almas estão debaixo do altar. O paraíso está debaixo do altar. Amém? Os mortos durante a grande tribulação ressuscitarão na implantação do milênio, reinarão com Cristo. Os justos que estão no paraíso, no momento do arrebatamento, os salvos virão com Cristo aonde estiver o corpo e ressuscitarão em corpo glorioso. E os ímpios mortos, pastor, o que vai acontecer com eles? Eles estão no Hades e ficarão lá até o dia do juízo final. Do Hades ninguém sai. Preste atenção nisso. É uma prisão cuja a chave está nas mãos de Jesus. Apocalipse 1 e 18. Quem leia para nós? Leia para nós. Apocalipse 1 e 18. Eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Olha aí. Jesus declarando: eu morri, estou vivo e vivo para sempre. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno.
Então a chave do Hades está nas mãos de Jesus. Ninguém sai de lá. Abra um parênteses para explicar uma coisa aqui. Mas o que tem de gente, até crente, com medo de pessoa que já morreu, medo de fantasma. Ai, minha tia que morreu lá apareceu para mim aqui, pastor, e fica aquele desespero. Meu avô me visitou essa noite. Conversa, irmão. Conversa. Nem quem está no paraíso sai de lá, e nem quem está no Hades sai de lá coisa nenhuma. Se aparecer qualquer coisa, você pode expulsar que é demônio, viu? Qualquer visão, qualquer aparecimento que vem de semelhança de pessoa que morreu, que vem pedir isso, pedir aquilo, irmão, pode expulsar que é demônio, porque enquanto a pessoa está nessa vida, ele pode ter liberdade para ir e vir, para te visitar, quando ele quiser, mas quando ele passar dessa vida para outra, ele não tem mais liberdade de sair, nem se ele está no Hades, não sai de lá, se está no paraíso, não sai de lá. Só vai sair do paraíso quando vier com Cristo no dia do arrebatamento, e quem está no Hades só vai sair de lá no dia do grande juízo final, que vai sair de lá um a um, ressuscitando para ser julgado. Amém? Então essa história de fantasma, isso é conto da carochinha, né? Faz até uns filmes por aí com fantasma e tanta coisa, casa mal assombrada, e tem gente com medo dessas coisas. Não para com isso é bobagem, né? Pode ser que apareça mesmo qualquer coisa, mas se aparecer, pode clamar o sangue de Jesus e expulsar, que isso aí é demônio, tá? Amém? Nós vamos ficar aqui com esta palavra, e eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para você meditar a importância da tua salvação. Você que está aqui, que recebeu Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, você é propriedade de Deus. Aleluia. Zele pela tua salvação. Jesus já deu para nós o Espírito Santo, porque Ele sabia que nós sozinhos, sem o Espírito Santo, nós não ia conseguir manter fiel. Mas quando Ele deu para nós o Espírito Santo, é porque Ele sabia que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade. Então, irmão, deixa o Espírito Santo guiar você em toda a verdade, guiar no teu trabalho, guiar lá no seio da família, guiar durante a sua vida cristã, no seu ministério, na sua vida no casamento, como pai, como mãe, em todo sentido da vida, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Eu digo isto aqui, sabe por quê? Porque Jesus está prestes a arrebatar a igreja, bem pertinho, irmão, de arrebatar a igreja. E tem muitos evangelhos sendo pregados por aí, e evangelhos que não se falam essas coisas, mas elas estão escritas na Santa Bíblia, na Santa Palavra de Deus, para o meu ensino e para o seu ensino. Tem muita gente pregando um evangelho desassociado de condenação. Deus é um Deus de bênção, um Deus abençoador, que só abençoa, abençoa, abençoa. Irmãos, Ele é realmente um Deus abençoador, mas tem muitas pessoas que não querem viver uma vida santa diante da presença de Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Vamos seguir o exemplo desse mendigo. Era mendigo? Era pobre? Era, mas era salvo. Era salvo. A maior riqueza, irmão, esse texto mostra bem claro isso. A maior riqueza não é as coisas daqui da terra, não. Né? Lembra do rico, o que ele falou? Pai Abraão, manda que o Lázaro volte. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento, Pai Abraão. Ah, se aquele rico pudesse voltar atrás e dar todo o dinheiro que ele possuía na terra, para estar no lugar do mendigo, né? Então, irmão, aprenda isso. As coisas materiais são boas para o corpo, mas a riqueza que Deus tem para aqueles que o amam é muito superior às coisas materiais. Amém? Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração e volto rapidamente o microfone ao pastor Adão,
que está por dentro da programação, o andamento estará dando os avisos. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu quero dar uma nota na igreja. Eu recebi um telefonema hoje lá de Paranavaí e faleceu e está sendo velado o pai da irmã Irani. O irmão Pedro, presbítero irmão Pedro Fracasso, está sendo velado lá no templo sede. Vai ser sepultado amanhã, às 1h30 da tarde. Então, os irmãos que a irmã Irani conviveu durante muitos anos aqui, o irmão Pedro Fracasso, acredito que muitas vezes esteve aqui nessa igreja, os irmãos acredito que o conheçam, e ela pediu para que comunicasse os irmãos a respeito desse acontecimento. Nós vamos orar ao Senhor agora. Pai de amor e de bondade, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós falamos contigo. Nós não somos merecedores desta tão grande salvação, meu Senhor. Mas o Senhor olhou para nós em algum momento da nossa vida. O Senhor se compadeceu de nós e o Senhor estendeu as suas mãos, enviou alguém chegou e pregou para nós, Senhor, e esta palavra desceu ao nosso coração. Oh, Senhor, nós te aceitamos. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Pai, e nós estamos aguardando o dia do arrebatamento. Meu Deus, nos ajuda a nos manter fiel, a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas manter, Senhor, no centro da tua vontade. Senhor, nós te glorificamos por isso. Nos ajuda também a levar esta mensagem da salvação para as almas, Pai, que estão caminhando à perdição eterna. Usa cada um na igreja como um atalaia, como um porta-voz, como alguém que se preocupa em levar a salvação para a alma de alguém. Quantos nesta cidade gaúcha a cada dia, Senhor, talvez morrem, vão para o Hades sem nunca ter ouvido a pregação do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a sentir esta responsabilidade de pregar esta palavra. Agora, Pai, eu oro por todos os nossos irmãos, estamos reunidos aqui, os que vieram, aqueles que não vieram, Senhor. O Senhor os sabe os motivos. Estende as tuas mãos, abençoa a tua igreja. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus.